Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e neste vídeo estarei realizando as correções das atividades referentes à semana 2. São tópicos bem conceituais. Nós vamos estudar sobre combinações e arranjos. Quando agrupamos objetos, pessoas, de modo que a ordem dos elementos não importa, chamamos esses agrupamentos de combinações. E quando nós fazemos esses agrupamentos de objetos, pessoas, de modo que a ordem dos elementos importa, nós chamamos os agrupamentos formados de arranjos. Nós veremos nos exercícios diversos tipos de arranjos e combinações. Atividade 3. Analisar as situações abaixo e corresponder de acordo com o tipo de problema apresentado. Então, nós devemos responder se são arranjos ou se são combinações. Na letra A, temos o seguinte: formar filas com 5 pessoas. Filas diferentes são formadas se trocamos a ordem de seus integrantes. Logo, nós temos um arranjo, ou seja, se alterarmos as posições das pessoas na fila, nós vamos obter uma fila diferente. B. Formar pares escolhidos dentre 10 pessoas. Aqui nós formaremos duplas entre as 10 pessoas. Vamos supor que Ana e João fazem parte desse grupo de 10 pessoas. Então, os pares João e Ana nesta ordem e Ana e João trocando de posição são o mesmo. Então, nós temos que a ordem não importa, ou seja, nesse caso, temos uma combinação. C. Formar números de 3 algarismos distintos escolhidos dentre 4. Nesse caso, nós vamos utilizar um exemplo. Vamos considerar que esses números pertencem ao conjunto 1, 2, 3 e 4. Formamos um dos números, por exemplo, 123 com os algarismos 1, 2 e 3. Trocamos a ordem desses algarismos, formamos, por exemplo, 231. Como vemos, 123 é diferente de 231, ou seja, a ordem importa, então nesse caso nós temos um arranjo. Atividade D. Formar equipes de 3 pessoas escolhidas dentre 4. Vamos supor que as pessoas desse grupo sejam Ana, Bruno, Carlos e Daniel. Uma equipe possível é Ana, Bruno e Carlos nessa ordem. Se mudamos a ordem dos integrantes, por exemplo, formando Carlos, Bruno e Ana nessa ordem, não obteremos uma nova equipe. Então, nesse caso, a ordem não importa e temos então uma combinação. 4. Formar as combinações das letras A, B, C e D tomadas 2 a 2. Como são combinações, então se formamos um conjunto com A e B nessa ordem e outro conjunto com B e A, nós estaremos formando o mesmo conjunto. Então, nós precisamos escrever apenas um D. Então, os conjuntos formados, começando com A, são o conjunto com A e B, o outro conjunto com A e C, o outro conjunto com A e D. Começando com B, o conjunto com B e C e o outro conjunto com B e D. E começando com C, o conjunto que tem as letras C e D. Atividade 5. Formar os arranjos das letras A, B, C e D tomadas 2 a 2. Nesse caso, por se tratarem de arranjos, nós temos, por exemplo, que AB é diferente de BA. Então, nesse caso, nós deveremos escrever os dois elementos. Começando com A, temos AB, AC e AB. Começando com B, temos BA, BC e BD. Observem que eu escrevi AB e BA, pois eles são diferentes. Começando com C, eu tenho CA, CB e CD. E começando com D, eu tenho DA, DB e DC. Atividade 6. Formar as combinações dos algarismos 2, 4, 6 e 8 tomados 3 a 3. Nesse caso, como são combinações, nós temos, por exemplo, que o conjunto que tem os elementos 2, 4 e 6 nessa ordem é igual ao conjunto que tem os elementos 6, 4 e 2 e assim por diante.
então nós precisamos escrever apenas um deles. Nós teremos os conjuntos 246, 248, 268 e 468, somente. Atividade 7. Formar os arranjos dos algarismos 2, 4, 6 e 8 tomados 3 a 3. Nesse caso, nós temos, por exemplo, que 246, 246, é diferente de 642, onde trocamos apenas a ordem dos elementos. Então, nós devemos contar os dois elementos, pois a ordem importa. Lógico, são arranjos. Para escrever esses números, eu utilizei a seguinte estratégia. Fixei de 2 em 2 algarismos. Por exemplo, começando com 2, eu fixei o 2 e o 4 na primeira e segunda posição. Então, eu tenho 246, 246, 248, 248. Depois, fixei o 2 e o 6. Então, obtive 264, 264, 268, 268. E depois, fixei o 2 e o 8. Obtive 284, 286. Assim fiz com os demais, obtendo todos os 24 arranjos. Atividade 8. Zoe, Otto, Eva, Bia e Edu fizeram um trabalho em grupo. Somente 2 deles terão que fazer a apresentação para a turma. Letra A. Escreva todas as possibilidades de escolha dos 2 que farão a apresentação do trabalho. Nós temos que são combinações. Por exemplo, se Zoe e Otto nessa ordem formam uma dupla, trocando a ordem, ou seja, formando Otto e Zoe, nós não obtemos uma dupla diferente. Então, nós escrevemos apenas uma vez. Nós teremos com Zoe, todas as duplas com Zoe serão Zoe e Otto, Zoe e Eva, Zoe e Bia, Zoe e Edu. Todas as duplas com Otto serão Otto e Eva, Otto e Bia, Otto e Edu, já que já escrevemos Otto e Zoe. Todas as duplas com Eva serão Eva e Bia, Eva e Edu. E com Bia será Bia e Edu, já que as outras já escrevemos. B. Cada uma dessas possibilidades corresponde a um arranjo ou a uma combinação dos 5 alunos tomados 2 a 2? São combinações. Por exemplo, se formamos a dupla Zoe e Otto nesta ordem e trocamos a ordem para Otto e Zoe, obtemos a mesma dupla, ou seja, a ordem não importa. Atividade 9. É uma questão do Enem 2009. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Então, nós vamos definir que tipos de agrupamentos são esses. Vamos supor que entre os times estejam os times A, B, C e D. Então, no Grupo A, se no sorteio obtivermos os times A, B, C e D nessa ordem, trocando a ordem desses elementos, que pode ser a ordem do sorteio, e obtendo D, C, B, A nessa ordem, nós não teremos um agrupamento diferente. Então, nós temos combinações. Para o jogo de abertura, nós temos o seguinte. Se A e B nessa ordem significa que A joga em casa e B é visitante, nós teremos um agrupamento diferente de BA, considerando que B joga em casa nesse caso e A é o visitante. Ou seja, nesse caso teríamos arranjos. Então a resposta correta estaria na letra A. Teríamos uma combinação e um arranjo respectivamente.
Atividade 10. São dados 4 pontos, A, B, C e D, entre os quais não há 3 colineares, conforme a figura ao lado. A. Quais os triângulos podemos formar com vértices em 3 desses pontos? Os triângulos que podemos formar são os seguintes. O triângulo ABC, nós observamos que esse triângulo pode ser escrito como ACB, BAC, BCA, CBA ou CAB, ou seja, a ordem em que escrevemos os vértices não importa. Nós temos o triângulo ADB, que também poderia ser escrito como DAB, por exemplo, mas precisamos escrevê-lo apenas de uma forma. Temos o triângulo ACD e o triângulo BCD. B. Cada triângulo corresponde a um arranjo ou a uma combinação dos 4 pontos tomados 3 a 3. Cada triângulo é uma combinação. Vimos, por exemplo, que os triângulos ABC e CBA são o mesmo triângulo, ou seja, quando trocamos a ordem dos 3 vértices, nós não obtemos um triângulo diferente. E assim finalizamos nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre arranjo e combinação para conseguirmos resolver os exercícios que vão seguindo nas próximas semanas.